Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos conversar sobre a inconveniência do profeta, né? O profeta é um sujeito inconveniente, né? E muitas vezes as pessoas não têm raiva de um profeta, a ponto até de Jesus, que de certa forma, apesar de ser filho de Deus, né? De certa forma ele teve um caráter de profeta também. Ele foi crucificado por isso. João Batista perdeu a cabeça, né? O Jeremias, né, também foi para o tronco, foi para o poço. As pessoas não gostam de profetas. E por que as pessoas não gostam de profetas, né? Aliás, tem um texto em que viram Jesus e seus discípulos comendo, né, e perguntaram para Jesus: como é que é isso, Jesus? Os discípulos dos fariseus e de João Batista jejuam, mas os seus não jejuam. Aí Jesus explicou, né, que eles estavam na festa com o próprio convidado, a pessoa principal da festa, porque eles iriam jejuar. Mas quando ele fosse retirado, eles jejuariam, né? E ele diz o seguinte: olha, João Batista não comia, não bebia, e vocês reclamavam de João Batista. Agora vem o Filho do Homem, ou seja, o Cristo, o Senhor, come e bebe, vocês também reclamam? Ou seja, nunca estão satisfeitos com o profeta, né? Agora precisamos entender o que significa a profeta, né? Profecia, né? Biblicamente, né? Especialmente no contexto do Novo Testamento. Tem duas coisas que significam profecia. Uma é muito rara e a outra é mais frequente, né? Bom, profecia, de modo geral, ela significa o quê? Anunciar a vontade de Deus para que o povo se arrependa e se humilhe e volte à vontade de Deus, tá? E volte a praticar a vontade de Deus. Isso que é essencialmente a profecia. Em alguns casos mais raros, a profecia se comprova através de uma predição, né, que é inequívoca. Ela não tem vai acontecer isso assim, assim, assado, talvez aconteça, igual a astrologia. Não é isso. A profecia ela diz, vai ser assim e pronto, né? A profecia é assim. Ela diz de fato. Ah, você pode me dizer, mas é Apocalipse. Apocalipse é simbólico. Claro, Apocalipse, ele é um livro escrito em linguagem apocalíptica. Mas se você for ver outros livros, como por exemplo Isaías, diz que viria um rei da Pérsia e que livraria os judeus. E diz o nome dele, Ciro. Percebe? A profecia ela é muito objetiva. Para quê? Para confirmar de que aquilo que a pessoa está falando é vontade de Deus. Mas agora, será que uma pessoa pode prever alguma coisa e aquilo acontecer? E porque isso aconteceu, isso é profecia? Não, porque ela pode ter dito aquilo em nome de demônios, por exemplo. Demônios podem gerar situações que pareça haver uma previsão. Então, qual é a principal característica da profecia? É ver o futuro? Não, de forma nenhuma. É anunciar a vontade de Deus para o arrependimento e salvação do povo. Percebe? E esse tipo de coisa incomoda muitas pessoas, né? Porque anunciar o arrependimento implica que você, ou quem está ouvindo, precisa se arrepender e que está em pecado. E as pessoas não gostam de reconhecer os próprios erros. Ninguém gosta de olhar para si e refletir no que errou, no que acertou e o que deve melhorar. Infelizmente, essa visão de profecia está sendo abandonada, inclusive dentro das igrejas evangélicas. Muitos procuram algumas igrejas para ouvir adivinhações e não necessariamente profecias. A profecia é aquela que vai fazer você se arrepender, reconhecer o seu erro e voltar-se para a vontade de Deus. Algumas pessoas querem fazer a própria vontade e procuram, inclusive, algumas pretensas igrejas onde se faz profecia para saber se tal coisa vai acontecer com uma pessoa que ela não gosta, por exemplo. Não faz o menor sentido. Essa pessoa precisaria ouvir uma pregação, e uma boa pregação, uma pregação dirigida pelo Espírito Santo em si, já é uma profecia. Por isso que Paulo diz que não queria que tantos falassem em línguas estranhas. Por quê? Porque a língua estranha edificava o próprio sujeito, né?
E a profecia, por outro caso, edificava a igreja, ou seja, chamar a vontade de Deus edifica a igreja. A língua estranha não é uma coisa que a pessoa praticava ali, não vou entrar em detalhes aqui, porque isso, isso é mais para um contexto específico de igreja local, né? E edificava a própria pessoa, que não é a finalidade exata do dom, né? A finalidade dos dons é edificar a igreja. E a profecia é o que mais edifica. Por isso deve ser tão valorizado o púlpito, a pregação, o que vem da explicação da palavra de Deus. Atualmente se valoriza muito, por exemplo, o culto com música, né? Muita música, muito louvor, entre aspas, porque música não é louvor. O louvor, inclusive, é a profecia que fala bem de Jesus. Louvor é você falar bem de Deus, né? Você elogiar a Deus. Isso que é louvor. E às vezes as pessoas se confundem e pensam que estão fazendo louvor, que é o mais importante, quando não é. O mais importante é você anunciar e o louvor não é música, né? Então, às vezes é legal você ouvir música, né? É bom você ouvir música, mas ouvir a vontade de Deus ninguém quer. Ninguém quer ouvir a vontade de Deus. Por isso que os profetas de verdade são muito raros. Poucos são os verdadeiros profetas. Você pode encontrar muitos lugares aí pessoas dizendo que fazem profecia, revelação, isso e aquilo, né? Não vou entrar no mérito se existe ou não. Mas poucos procuram um profeta que anuncie a vontade de Deus, que conclame esse sujeito ao arrependimento. Geralmente o cara quer saber o que vai acontecer lá na frente. Se bobear, eles esperam até receber o número da Mega Sena, desse tipo de coisa. Mas isso não é profecia, isso é adivinhação, tá? Então devemos entender que assim como João Batista, assim como Isaías, assim como Jeremias, Elias, né, que foi um profeta muito perseguido também, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, que a maioria morreu de forma violenta, inclusive por pregar o evangelho, o profeta é um cara que não é muito agradável, né? O profeta não é uma simpatia. O que nós vemos hoje são pessoas buscando a tal da empatia e procurando um sujeito que seja simpático e que as agrade, que atenda às suas expectativas. Ora, esse é um conceito de marketing e não da teologia. Então as pessoas começam a praticar um certo nível de empatia e acabam se afastando da vontade de Deus. Nós vemos alguns pregadores aí que são extremamente maliciosas as pregações deles, né? Extremamente ruins, extremamente longe da vontade de Deus. Mas como são simpáticos, são empáticos, são coach, são isso, são aquilo, as pessoas gostam porque estão falando aquilo que elas querem. Estão sendo, na verdade, fornecedores de uma motivação que essa pessoa precisa. Quando o profeta ele não é fornecedor de motivação para o que você quer, mas é motivação para o que você precisa, que é arrependimento e fazer a vontade de Deus. Mas isso ninguém quer fazer porque isso não dá dinheiro, isso não enche os bolsos de ninguém, muito pelo contrário, faz você ser considerado antipático. Mas isso é necessário e isso que é a profecia. Eu recomendo a você que procure bons profetas, profetas que ensinem de fato a palavra. Não precisa ver o futuro. Se ver, se acontecer, aconteceu, mas isso é muito raro. O principal é que, na verdade, esse profeta ensine a vontade de Deus. E por incrível que pareça, está ficando cada vez mais raro quem faça a verdadeira profecia de ensinar a vontade de Deus. Que Deus nos proteja e nos abençoe.